Então, bom dia, alunos do primeiro ano. A nossa aula hoje será sobre zootecnia geral, a parte de nutrição, tá? É a aula 3 nossa, nosso módulo 3. Noções de nutrição, alimentos e alimentação animal, parte 1. Então, essa aula sobre noções de nutrição, alimentos e alimentação, ela foi dividida em duas, e essa primeira parte, nós teremos aí mais ou menos 1 hora de aula. Todo mundo está me ouvindo, me vendo bem aí? Está conseguindo visualizar os slides? Tudo ok? Sim. Então, beleza. É interessante, turma, que a parte da nutrição animal, a gente tem os animais e nós temos os alimentos, né? Então, a criação dos animais, ela se baseia na extração de energia contida nos alimentos. Mas quais são os tipos de energia que estão presentes nos alimentos, né? É interessante que a nutrição animal, como nós somos seres humanos, ela está diretamente relacionada também à nossa nutrição. Então, as exigências dos animais são bem próximas das exigências do ser humano, né? Diferente das plantas. Então, esse grupo, os alimentos para eles são muito similares aos alimentos nossos. Então, nós temos carboidratos, nós temos proteínas, nós temos vitaminas, nós temos gorduras. Então, isso tudo entra na parte de nutrição animal. Aqui exemplos, né, de alguns alimentos fornecidos aí para animais. A cana-de-açúcar, geralmente picada. Nós temos ali o sal iodado, nós temos o milho, nós temos cereais. Então, são todos exemplos aí de alimentos que são fornecidos na ração animal. Isso aí nós temos o cenário brasileiro, né? Esse pasto aí com o gado é o que nós temos de realidade hoje nas nossas pastagens a campo, na criação animal. Então, nós temos aí uma pastagem degradada com cupim. Esse cupim aí, que é esse monte aí de terra, geralmente ele está associado a solos pobres, né? Principalmente com baixo pH. Então, geralmente, quando a gente vai reformar a pastagem, nós arrancamos todos esses cupins, fazemos análise de solo, preparamos a área e jogamos aí calcário e gesso para corrigir. O pasto tá bonito aí, Pamela, ou tá feio? Hein, João? Abre o microfone, por favor. Tá um pouco feio, professor. Tá feio, né? Isso aí. Mas a gente tá no verão ou tá na época do inverno aí nessa foto? Parece que tá no verão. Exato. Então tá chovendo, né? Então, se tá chovendo, deixa eu ver se alguém mais pediu autorização para entrar, não. Então, tá no verão, já não tá bom. Imagina no inverno, como que vai estar a situação dessa pastagem, né? Então, isso é um falso bom, né? Porque vai secar, essa pastagem que já está baixa, já está com problema de cupim, vai reduzir e vai faltar alimento para o gado. Qual que é a condição para esse gado continuar produzindo leite, produzindo carne? É você fornecer a ração animal. Então, essa parte de nutrição animal, ela envolve o estudo e utilização dos alimentos necessários ao crescimento. Então, o animal ele precisa crescer, o frango ele precisa crescer, o boi precisa crescer. Por quê? A gente vende carne, carne é por quilo, né? É a produção, seja ali a produção de ovos, seja a produção de couro, seja a produção de lã. Então, a gente tem que fornecer alimento para ele crescer, produzir e também reproduzir os animais domésticos. Esse conceito de animais domésticos são animais que são criados pelo homem, né? Então, a gente tem essa noção aí de crescimento, produção e reprodução dos animais domésticos. Então, alimento é para essas três funções: crescimento, produção e reprodução. Quando falta alimento, ou quando o alimento está defasado, o crescimento é o quê? Lento. A produção de leite, ela é baixa. E a reprodução, a geração de novos filhotes também acaba sendo baixa. Então, o alimento ele tem que ser bem posicionado, né? Não pode faltar e nem sobrar.
Qual o problema de você fornecer alimento em excesso? Além do gasto, que não é barato da ração, você vai perder esse alimento ali na chuva, vai lixiviar, ou ele vai ficar, azedar ali no coxo, né? E não vai ficar mais palatável para o animal. Então, você tem que fornecer na quantidade certa. Então, a nutrição animal é essa ciência que é responsável pelo desenvolvimento de práticas de alimentos e manejos que assegurem uma produção animal eficiente, ou seja, permita o animal crescer de forma correta, produzir, no caso aí a vaca leiteira, produzir o leite de boa qualidade e também permita que ele reproduzir. Então, essa vaca aqui, ela tem que gerar descendentes férteis, né? Então, essas são as três funções aí da nutrição animal. Então, qual que é a importância desse alimento, dessa ração, desse farelo? É para o desempenho animal. E o que é o desempenho animal? O desempenho animal ele leva alguns termos em consideração, que é a genética. O que é a genética? O potencial do animal em produzir. Então, por exemplo, um gado holandês, ele é um gado que consegue produzir muito leite, porém ele não é tão resistente quanto um gado zebu. Então, a genética ela é importante. Então, se é produção de leite, você precisa de um gado que produza muito leite. A sanidade. O animal ele pode ter uma genética boa, né? Ele pode ter tudo ali para produzir leite, mas ele está doente. Então, se esse animal está com alguma doença, ele está com alguma enfermidade, ele está com a sanidade ruim. Então, não adianta a genética expressar se ele está doente, tá? O manejo, eu falei para vocês, não adianta colocar o gado também com a genética boa, um gado saudável, mas você colocar ele num pasto ruim, que não consegue suprir as necessidades de alimento para esse gado. Então, o manejo ali tem que ser bem feito. Também não adianta deixar esse animal num sol de 40 graus o dia inteiro. Então, tem que ter sombra, tem que ter acesso à água, tem que ter acesso a alimento. Aí entra a parte de ambiência, né? A questão do acesso aos recursos ali de forma não estressante. Hoje, por exemplo, para você tirar leite, lá no curral antigamente não tinha condição de ambiência adequada. Hoje é muito comum você ir nessas grandes fazendas e verificar lá animais em sistemas de ventilação com umidade, em sistemas de água, né, para poder ali suprir as suas necessidades. Então, o ambiente ali, ele é refrigerado, ele é protegido da luz, ele é um ambiente ideal ali para o animal. E a questão da nutrição, né, que eu já falei para vocês, a nutrição ela é suplementar. Então, ela vai atender ali todos os anseios do animal por carboidrato, proteína, vitamina, dentre outros, tá? Então, desempenho animal é a base da genética, da sanidade, do manejo, da ambiência do local e da nutrição. Hoje nós vamos falar sobre nutrição. Exemplos, né? Frango de corte precoce. O que é um frango de corte precoce? Ele é um frango que produz muita carne em tempo curto, ou seja, ele vai sair ali da granja muito rapidamente para poder inserir outro frango. Então, a taxa produtiva desse frango ele é alto, né? Então, acaba o quê? Aumento de produtividade. Como que você faz o aumento da produtividade desses animais? Fornecendo a nutrição correta, no ambiente adequado, um manejo ali, pastagem, ração bem feito, animais sadios e com a genética boa. Representa ali de 50% a 70% dos custos de produção. Deixa eu acompanhar aqui o WhatsApp, tá? Beleza. Daniel, eu estou dando aula, tá? Daqui a pouco eu retorno para você aí. Então, o frango representa de 50% a 70% dos custos de produção. Então, um alimento, turma, não pode fornecer em excesso, porque é caro, né? Então, o alimento ele tem que ser na quantidade certa. Ah, professor, já que é tão caro, o que acontece se eu fornecer uma nutrição e um manejo inadequado para esses animais? A foto aí mostra, né? Nós temos aí as vacas, os bezerros, com baixo ganho de peso. Será, olha a pastagem, agora a gente já está falando do inverno, né? Lembrando muito aí a paisagem cristalina, agora nessa época do ano,
um cerrado muito seco, somente algumas árvores verdes, e será que esse alimento que o proprietário está fornecendo aí para o gado é um alimento adequado, turma? O que vocês acham aí? Sim ou não? Não. Não, né? Ele está fornecendo só forragem. Mas será que essa forragem tem gordura? Será que ela tem proteína adequada? Não. Ele só está fornecendo isso aqui para o gado não morrer de fome, né? E aí expressa nisso. Será que uma vaca dessa vai produzir leite? Vai produzir 2 litros de leite. E olha lá, quanto que vacas de alta produção dá 30, 40 litros de leite, né? Outra, baixa taxa de reprodução. Então, essa vaca vai reproduzir muito pouco. Então, às vezes, ela vai ficar prenha, mas não vai conseguir ali ter o bezerro, né? Então, baixa, sem contar a mortalidade ali na hora do nascimento, que eu falo, e que entra aumento da taxa de mortalidade. Retardo no desenvolvimento reprodutivo. Então, o animal que era para começar a reproduzir ali com 4, 5 anos, ele vai demorar e vai lá para 7, 8 anos. Então, isso acaba atrasando ali a taxa reprodutiva. Os problemas sanitários, ou seja, um animal com baixa nutrição, ele vai ter mais doença, ele vai ter mais carrapato, ele vai ter mais berne, então acaba tendo problemas sanitários também. Interessante, tá? Essa frase aí é uma das mais importantes da zootecnia. Eu quero que vocês lembram disso. Um animal, ele pode estar alimentado, mas não nutrido. Ou seja, ele pode estar comendo uma quantidade em excesso, mas o balanço nutricional daquele alimento está ruim. Ou seja, é como se fosse nós comendo somente arroz, né? É arroz, 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 a gente vai estar se alimentando de carboidrato. Mas aonde que está a proteína? Está na carne. Então, somente o arroz sozinho, a gente pode comer 2 quilos de arroz, né? Que está muito caro o arroz agora, não era uma boa, né? Mas nós podemos comer somente arroz. Será que a gente vai estar bem alimentado? Sim, mas a gente vai estar mal nutrido, né? A gente vai estar mais passivo ali de ter uma gripe, de ter uma doença. Então, esse é um problema aí seríssimo, tá? A alimentação, ela, ela envolve práticas de seleção e preparo dos alimentos, o manejo de fornecimento. Então, você tem que selecionar, preparar os alimentos e fornecer nas horas corretas e na quantidade certa. Então, esse é o segredo aí da nutrição animal. Ou seja, ela envolve o estudo das exigências nutricionais visando atender às necessidades em determinados nutrientes, específico para uma espécie e categoria animal. Aqui nós temos o equino, né, o cavalo. Então, a exigência nutricional do cavalo, ela é totalmente diferente da vaca, né, do gado. E da mesma forma, diferente do porco. Então, cada um tem sua exigência nutricional. E nós temos que atender às exigências nutricionais desse animal. Ou seja, ela é específica para a espécie, no caso aqui, o equino, cavalo, e também para a categoria. O que é categoria? Tem alguns cavalos que são para trabalho, né? Puxar carroça, outros são para competição. Então, a exigência de um cavalo de competição ela é muito maior do que um cavalo de trabalho manual do dia a dia. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho uma vez lá na Ubra, na agronomia, pela Nutrata, e era o maior criador de cavalos manga-largos do Brasil, ele fica lá em Tumbiara, chama Rafael. E eu lembro que uma das exigências dele lá era que a ração melhorasse o brilho da pelagem dos cavalos dele. Então, assim, a exigência para um cavalo desse campeão é muito diferente da exigência nutricional de um cavalo aí que faz o trabalho manual de puxar charrete, carregar leite. Então, são exigências nutricionais diferentes. Um cavalo daquele que ganha o GP Brasil, todo ano, a nutrição dele é totalmente diferente aí da nutrição de um cavalo normal que vocês conhecem, tá bom? Então, alguns conceitos importantes dentro da nutrição animal. O primeiro deles é alimento, tá? É uma substância que, consumida por um indivíduo, é capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular de sua vida e a sobrevivência de sua espécie.
o ciclo regular da vida. Nasce, desenvolve, reproduz e morre. Então, o alimento ele tem que ser consumido pelo indivíduo e contribuir para que ele cumpra esse ciclo, tá? E acabe ali com a sobrevivência da sua espécie. Os alimentos, eles possuem substâncias semelhantes em proporções diferentes. Então, os alimentos, eles são constituídos, primeiro, de nutrientes. Depois eu vou falar para vocês quais são os nutrientes. Ele engloba várias substâncias diferentes. Ele tem que ser livre de elementos tóxicos. Não adianta você fornecer uma ração que tem lá uma planta que é tóxica. O leiteiro, por exemplo. O leiteiro, se ele for colhido junto com a ração, com o milho, por exemplo, para silagem, ele é tóxico. Então, ele não pode ser fornecido ao animal. E tem que ser palatável, tá? Não adianta nada você ter um balanço nutricional bom, mas o animal não gosta daquele alimento. Ele chega lá, experimenta o alimento e o paladar é ruim. Então, ele tem que ser palatável. Acho que entrou alguém aqui. Só um minutinho que eu vou dar autorização. A Isabelle. Então, bem-vindo, Isabelle. Estou no meio da aula aqui, tá? Vou continuar. Fica à vontade se tiver alguma dúvida. Então, primeiro deles, né? O que são os nutrientes? Eles são compostos químicos que participam diretamente dos processos metabólicos. Então, eles são necessários ao organismo, atende às exigências para manutenção corporal, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, de peso, reprodução, produção, e são fornecidos pelos alimentos. Então, os alimentos, eles fornecem os nutrientes. Quais são os nutrientes? Aqui nós temos a lista, é outro tópico importante. Quais nutrientes? A primeira deles, o mais importante, são a água, né? Sem a água, o animal não sobrevive. Nós conseguimos sobreviver sem alimento 40 dias, mas sem água nós não conseguimos sobreviver ali 3 dias. Então, sem água, não tem como. Então, a água ela tem que ser de qualidade, vou explicar isso para vocês. Tem que ter o pH correto, tem que ser uma água limpa, tem que estar a temperatura ambiente, não pode ser uma água quente, uma água suja. Então, tem alguns cuidados com esse primeiro nutriente aqui que a gente chama água, né? O segundo, proteínas. Então, proteínas. Onde eu consigo proteínas? Por exemplo, a silagem do milho. O milho tem que ser colhido no ponto certo, porque boa parte da proteína não está nas folhas, não está no caule do milho, está onde? Está na espiga, né? Está no grão. Então, quando você tem um problema de formação de milho, falta de chuva, que o grão não enche, você vai ter uma silagem ali de baixa qualidade, porque tem pouco grão de milho. Aí você tem que fazer uma suplementação com proteína, com proteinado. Qual que é o problema de suplementação com proteína? Geralmente, proteína é cara, então encarece muito o preço da ração. Mas a gente tem que fazer a análise, tem que verificar se precisa ou não fazer a suplementação. Então, é água, proteína, carboidrato. Carboidrato, turma, é carbono, tá? De onde que vem esse carbono? Vem da fotossíntese que vocês aprenderam lá. Pela luz solar, junto com água, o aparato fotossintético da planta, ela vai fixar o carbono da atmosfera, né? Então, ela fixando o carbono da atmosfera, ela tira do ar e joga na planta. Então, geralmente, caule, folha, ela é rica em carboidrato. Por exemplo, mandioca, batata, ela tem muito carboidrato. Lipídios são gorduras, tá? São gorduras e óleos. Geralmente, lipídio ele é muito importante para melhorar o sabor dos alimentos. Os minerais, aí nós temos sal, temos outros minerais, cálcio. Minerais são importantes ali na nutrição animal. As vitaminas, são as mesmas vitaminas que nós consumimos, vitamina A, B, C, D. Então, as vitaminas, elas também têm uma importância muito grande na nutrição animal. Tranquilo? Então, quais são os nutrientes? Água, proteína, carboidrato, lipídio, mineral, vitamina. Nós temos que fornecer esses nutrientes de forma correta, bem balanceado, e lembrando que a exigência de cada um desses nutrientes varia de espécie por espécie e dentro da espécie do uso daquele animal, né? Que eu expliquei o caso de vocês do cavalo. Tranquilo? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me acompanhando? Preciso dar um ok de vocês agora. Tudo ok aí? Tudo tranquilo. Então, tá ótimo. Deixa eu continuar aqui, então.
Por exemplo, turma, os carboidratos que eu falei para vocês que vêm lá da fotossíntese, né? Vem dos vegetais. Eles são produzidos na célula vegetal durante a fotossíntese. Então, nós temos lá os cloroplastos, que são as células fotossintéticas, e isso aí acaba fixando aí os carbonos, né, na planta. Ah, professor, carboidrato só vem da planta? Claro que não, né? Nós também temos carboidratos, mas nós somos o quê? Consumidores. Nós vamos obter esse carboidrato de onde? Dos produtores primários e produtores secundários. Os únicos produtores primários que nós temos são as plantas, né? Elas conseguem obter o carbono da fotossíntese. Todos os outros carboidratos que circulam na natureza são de consumidores primários, secundários. Vamos pegar um exemplo, o frango, né? O frango, ele alimenta do milho. Então, o frango, ele é um consumidor primário. Nós alimentamos do frango, então nós somos consumidores secundários. Mas nós podemos alimentar do milho também? Pode. Então, nós somos onívoros. Nós alimentamos de plantas e também de animais. Aí nós temos os carnívoros, por exemplo, o leão é um animal carnívoro, só alimenta de carne, tá? Então, nós somos onívoros, carnívoros, e temos os animais vegetais, alimento só de vegetal. O valor nutritivo. Então, o valor nutritivo ele está relacionado à capacidade de determinado alimento em fornecer as substâncias nutritivas que sustentam o organismo. Que nós temos, exemplo, o pinto, né, e uma ração própria ali para alimentar esse pinto, tá? O pinto, ele tem uma quantidade de alimento, então, na hora que a gente vai fazer esse cálculo, nós fornecemos ali a quantidade certa de alimento. Não. Tá vendo minha aula? Então tá bom, pode assistir a aula. Pode atrapalhar, tá? Vamos pegar aqui a composição dos alimentos. Nós temos a braquiária, que é muito fornecida em pastagem para gado, né? Uma das principais, e nós temos o milho-grão. Então, teor de proteínas da braquiária e do milho-grão, ele é 9%. De gorduras, que são os lipídios, 3% na braquiária e 4% no milho-grão. Minerais, 9% na braquiária, 1,5% no milho-grão. Carboidratos fibrosos, 65% na braquiária e 14% no grão. Carboidratos não fibrosos, 14 e 71. Então, eu quero mostrar para vocês com essa tabela que a composição dos alimentos, ela varia, né? Então, a exigência nutricional por alimento das espécies variam, mas também dos alimentos variam, né? A braquiária ela é diferente do milho-grão. A questão do metabolismo, isso influencia. O que é o metabolismo animal? É o conjunto de reações químicas responsáveis pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula. Então, o metabolismo pode estar em estado anabólico, que é a síntese, ou seja, o animal está produzindo, ou na formação de compostos, ou pode estar em catabolismo, onde há degradação e quebra de compostos. Então, quando o animal está crescendo, ele está em anabolítico, tá? E quando o animal ele está se alimentando, ele está correndo, ele está se reproduzindo, ele está gastando no composto. Então, ele está na fase de catabolismo ou fase de degradação. Então, anabolismo é a síntese, e catabolismo é a degradação desses compostos que são os alimentos, tá? Então, exemplo ali, ó, o alimento ele é ingerido numa rota de moléculas menores no tubo digestivo. Então, você pega um alimento grande, à medida que o coelho ali, ele vai mastigar, ele vai ter enzimas que vai o quê? Reduzir o tamanho desse alimento já na boca. Então, nós temos as enzimas salivares, nós temos ali os dentes, que já vai reduzir ali o tamanho do alimento. Esse alimento, ele vai ser ingerido, né, ele vai passar ali, no caso de anabolismo, ele vai formar o quê? Gordura, ele vai formar pelo, ele vai fornecer ali caminhos para que esse animal cresça, né, desenvolva, ganhe peso. E, por outro lado, esse alimento vai fornecer alimento para o catabolismo. Para quê? Para esse coelho ele se locomover, esse coelho ele se alimentar e esse coelho também ele se reproduzir. Então, o anabolismo, o alimento, ele vai usar para crescer, ou seja, para formar tecido, formar composto, e o catabolismo é parte do alimento que vai ser utilizado para quê? Para locomover, para reproduzir, no caso aí, para caçar, para procurar alimento.
entre outros. Então, o alimento, ele fornece tanto para o anabolismo, quanto para o catabolismo, tá? O valor alimentar desses alimentos, tá interessado mesmo. Engloba o conceito do valor nutritivo somado ao consumo apresentado pelo animal. Então, o valor alimentar é a quantidade ingerida versus a qualidade, que eu falei para vocês. Então, quantidade, ele não representa qualidade. Então, nós temos ali ovelhas, então nós temos a capacidade de ingestão dessas ovelhas. A capacidade de ingestão dessas ovelhas vai variar pela idade do animal, pela raça do animal e pela função desse animal. Então, eles têm a capacidade de ingestão. E tem também a necessidade nutricional desses animais, ou seja, proteína, fibra, tá? Lipídio. Então, esse animal ela tem essa necessidade. Então, como é que funciona isso? Nós temos ali o desenvolvimento da planta pela fotossíntese e a composição da pastagem. Então, se a pastagem está reformulada, se o pH da terra está ok, se a pastagem, às vezes, ela está irrigada, vai produzir uma biomassa maior. A produção de pasto vai ser maior. O crescimento diário da planta vai ser maior também. E a quantidade disponível de alimento vai ser maior. Então, vocês, como futuros zootecnistas ou futuros técnicos, futuros agrônomos, se for trabalhar nessa área de animais, da função de vocês vai ser o quê? Preparar esse pasto, corrigir o solo e fornecer o alimento que atenda ali a demanda do animal. Outro trabalho que vocês vão fazer na parte de zootecnia e nutrição é selecionar as raças que produzem mais. Se for o caso aqui de pele, vocês têm que selecionar aquelas raças que têm a genética própria para isso. Se for para ganho de peso, vocês vão ter que selecionar aquelas raças que mais se adequam. Se for para produção de leite, a mesma coisa. Tá ok? Lembrando que a quantidade de nutrientes vai variar. 30 a 70% do que esses animais ingerem, turma, eles vão perder. Como que eles vão perder? Pela urina e pela fezes, tá? Então, o dejeto desses animais, eles são ricos em nutrientes. Por isso que o homem, ele aproveita ali as fezes dos animais para produzir plantas. Por quê? 30 a 70% de tudo que ele ingere, de proteína, de carboidrato, de fibra, ele vai perder ali na fezes e na urina, né? Tá ok? Posso continuar? Se tem alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma dúvida, vocês podem parar a aula e perguntar. Eu não estou acompanhando o chat, tá? Eu estou só vendo aqui a tela da apresentação. Como vocês é a primeira vez, então vocês podem parar, podem perguntar. Se tiver alguma curiosidade, pode perguntar. Não precisa ficar com vergonha, não. A pior pergunta é aquela que não é feita, tá bom? A digestão. Então, é o conjunto de transformações mecânicas e químicas. O que é mecânica? Por exemplo, o ato de mastigar é uma operação mecânica. A moela do frango. O frango, ele tem a moela. Eu gosto muito de comer moela. Mas a moela, o que ela faz? Ela tritura aqueles alimentos mais duros. É um ato mecânico. Então, a boca, a moela do frango, ele faz transformação mecânica do alimento. Enquanto que, por exemplo, as enzimas que estão lá no estômago do animal, na barriga, eles fazem transformações químicas. Então, são transformações mecânicas e transformações químicas, tá? Que os alimentos sofrem. Então, uma enzima digestiva é uma transformação química. Uma mastigação é uma transformação mecânica. Então, os alimentos, eles sofrem ao longo do sistema digestivo tanto transformações mecânicas quanto transformações químicas, tá? E se convertem em compostos menores. Ou seja, aquele alimento grande, aquela pastagem, aquela folha inteira, ela é mastigada, ela é degradada e ela vai formar substâncias bem pequenininhas, tá? Algumas delas saem lá na fezes do animal. Então, lá na fezes do animal, geralmente você tem o quê? Compostos bem pequenos, tá? E eles são hidrossolúveis, ou seja, eles são dissolvidos em água e absorvíveis pelo organismo. Então, para o animal absorver esse alimento, ele tem que quebrar, ele tem que dissolver em água
para que ele possa ser o quê? Assimilado pelo organismo animal. Algumas partes do tecido digestivo, do sistema digestivo do animal, estão representadas aqui. Tá? Nós temos esôfago, nós temos omaso, nós temos intestino, retículo, rumen, abomaso, e aqui nós temos o caminho do alimento, tá? No gado. Então, a absorção desses alimentos, ele envolve os processos químicos e físicos relacionados com o transporte dos nutrientes pela membrana do intestino e seu transporte até a circulação sanguínea ou linfática, tá? Então, todo esse processo aí químico e físico de transporte de nutrientes e absorção dos nutrientes pela membrana do intestino, a gente chama de absorção de nutrientes. Outro conceito importante, que está na introdução, é a questão da ração. A gente ouve muito falar, professor, o que é ração, tá? Então, a ração animal é a quantidade de uma determinada dieta fornecida diariamente para o animal. Então, ela tem que estar balanceada e ela tem que estar fornecida na quantidade correta. Devemos tomar bastante cuidado, tá, nesse termo aí, pois geralmente chamamos concentrado de ração, e isso não é correto. Concentrado é quando o animal ele tem algum problema de deficiência nutricional. Foi constatado que está com baixa quantidade de proteína, então você fornece ali um concentrado proteinado. A ração não. A ração é a quantidade certa de nutrientes e é a proporção de cada um desses nutrientes, da água, da proteína, do carboidrato, da fibra para aquele animal. Ah, professor, por que alguns animais eles precisam de concentrados? Vocês já ouviram falar que tem gente que come e não engorda? A pessoa vai lá, come 3 salgados, nossa, professor, aquela menina ali não tem fundo, né? Ela come 3 salgados, 2 litros de coca e está magrinha. Por quê? Tem alguns animais, questões genéticas, o metabolismo dele é acelerado. Aí você tem que fornecer o quê? Concentrado para esses animais. Então, cada animal é diferente. A gente faz uma ração para aquelas espécies. Então, para aquela espécie, para a maioria dos casos, 90% vai funcionar, beleza. Mas aqueles 10% que tem um metabolismo acelerado, ou o contrário, né? Às vezes a pessoa ela não consegue ali digerir o alimento, então ela não dá aquela saciação pelo alimento, ela sempre quer comer mais, ou às vezes tem problema no estômago, né? O estômago é muito grande ou muito pequeno, então tem gente que tem que recorrer à cirurgia. Os animais são a mesma coisa, tá? Os animais domésticos. A ração balanceada, ela tem que ser fornecida uma ração em quantidade necessária para atender às exigências nutricionais mínimas conhecidas para cada categoria animal em função da fase da vida em que esse se encontra. Então, no caso aqui, nós temos vacas, né? Vacas holandesas, a gente está fornecendo aqui a ração. Essa ração aqui, ela tem que ser na quantidade certa para atender o quê? Essa fase aqui, que é a fase de lactação. Ou seja, a vaca, ela está produzindo leite. Então, nesse caso aí, a ração, ela tem mais proteína, ela tem um volume maior, porque além da vaca, ela se alimentar para produzir, para crescer, para atender as necessidades catabólicas e metabólicas desse animal, a vaca também ela vai ter que produzir o leite. Então, não é pouco leite, né? Cada vaca dessa produz aí mais ou menos 40 litros de leite, mais o leite para o bezerro. Ou seja, ela chega aí a 50, 60 litros de leite por dia. Então, imagina, para você produzir 50, 60 quilos de leite, mais ou menos, você precisa se alimentar melhor. É a mesma coisa do atleta, né? O atleta que está preparando ali para a Olimpíada. Se ele está correndo maratona, ele precisa se alimentar melhor, né? Ele vai consumir mais massa ali. Mesma coisa o gado. Aí depois que a vaca, ela está na fase de crescimento, aí já reduz esse volume aí de leite, né? De manutenção. O ingrediente é qualquer matéria-prima que pode ser utilizada na composição de uma dieta, que nós temos o milho, nós temos a soja, o sorgo, né? Então, esses são todas matérias-primas. Suplemento, que eu falei para vocês, é um alimento ou mistura de alimentos utilizada como outro alimento para melhorar seu valor nutritivo. Então, por exemplo, suplemento de algas.
Suplemento de algas vai fornecer dentro daqueles elementos minerais. Então, geralmente, quando o produtor ele tem problema com mineral, ele fornece o quê? Algas, tá? Outro exemplo aqui de suplemento para reprodução, o Corcel. Aqui o suplemento para coelho, um suplemento para roedor. Esse suplemento aí, ele vai atender algumas necessidades de alguns animais que têm problema ali, seja com mineral, vitamina, proteína, tá? Aí você fornece aqui o suplemento. E o suplemento também é para quando o animal precisa de uma exigência alta de energia. Quando o animal vai para uma prova, por exemplo, ele precisa de suplemento. Quando o animal ele vai reproduzir, ele precisa de suplemento. Então, assim, quando nós vamos para a academia, o que nós tomamos? Suplemento. Por quê? Eu vou ter um gasto ali, um pico de gasto ali de energia muito superior quando eu estiver lá malhando. Então, eu me preparo o quê? Com suplemento. Mas eu não posso tomar suplemento e não ir malhar, né? O que acontece quando eu tomo um suplemento todo dia e não vou para academia? Eu vou ganhar peso. Então, suplemento é para aqueles atletas ou aquelas pessoas que querem melhorar o desempenho, mas que precisam o quê? De um suplemento alimentar naquele período ali. Se eu fornecer suplemento para o animal todo dia de forma exacerbada, o que acontece? Vai dar problema de avitaminose, ele vai perder esse suplemento todo na urina, a urina dele vai ficar colorida, então a gente vai ter uma série de doenças pelo excesso ali de alimento. Então, a alimentação tem que ser o quê? Equilibrada. Núcleo, o que é esse núcleo? É um composto de minerais e vitamínicos do concentrado. Ele pode conter outros nutrientes. Na verdade, o núcleo é um suplemento melhorado, tá? Aqui nós temos o núcleo equino, né? É um suplemento mineral para equino. Então, em vez de ter somente um mineral, ele vai ter uma composição aqui de 7, 8 minerais. Então, ele é mais concentrado e ele é um alimento mais potente, tá? E mais caro também. O Premix, ele consiste de componentes vitamínicos e microminerais do concentrado, podendo conter outros nutrientes aditivos. Então, além de minerais, você vai ter vitamina, você vai ter outros nutrientes e aditivos. Geralmente, o premix, turma, ele é utilizado para confinamento, tá? Então, esses gados que ficam 100% do tempo confinados, eles são tratados ali com premix, né? O aditivo é uma substância intencionalmente adicionada ao alimento com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar suas propriedades, desde que não prejudique seu valor nutritivo. Exemplos de aditivos são antibióticos, são corantes, são conservantes. Então, um antibiótico ali, além de você fornecer o alimento, você trata uma doença. Então, esse aditivo, ele vai junto com o alimento. Então, um antibiótico junto com o alimento, ele é um aditivo. Um corante, para melhorar o aspecto visual ali para o animal, para ficar mais palatável, né? Ele é um aditivo. Um conservante, para aumentar a vida de prateleira dessa ração. Em vez dessa ração durar 2, 3 meses, se você adiciona um conservante, ela vai durar meio ano, um ano. Então, o aditivo é tudo que você adiciona ao alimento ali. Pode ser um remédio, pode ser um corante, pode ser um conservante, tá? Aqui um exemplo de um aditivo antiodor, tá? E antibactéria. Então, na ração de gato. Então, você fornece esse aditivo na ração, ele vai tirar o odor daquela ração e vai também matar algumas bactérias. Então, esse aditivo ali, Pipicat, é um aditivo anti-odor, tá? O sal mineralizado é uma mistura de micro e macroelementos minerais com cloreto de sódio. Então, para ser administrado de forma isolada e diretamente aos animais. Então, é muito comum o pessoal adicionar sal, né? A sal é fonte de sódio e cálcio. Então, sódio e cálcio geralmente ali vai trabalhar no fortalecimento de ossos, na estrutura óssea do animal e vai acabar ali melhorando o desempenho dele, né? Vai evitar lesões e por aí vai. Então, é muito comum nós oferecermos sal. Ah, por que oferece o sal? Porque às vezes a dieta ali com ração, ela não fornece a quantidade de sódio necessário. Então é bom você fazer uma complementação com sal. Então, muitas fazendas a gente tem lá, além da ração, tem um coxo só para sal, né? E é fornecido à parte ali para o animal. Os minerais,
Então, o composto de minerais usados na alimentação animal, o fosfato bicálcico, o calcário, o sal comum, o sulfato de cobre, o sulfato de zinco, o óxido de magnésio, etc. Então, é muito comum, às vezes, você ter para melhorar a ambiência, esses lagos lá na fazenda, né? Isso aí para o animal poder se refrescar, poder ir ali, dar uma descansada, né? Às vezes a umidade do ar está muito baixa, que nem agora está atingindo 10% por volta das 3, 4 horas da tarde, então o animal ele refugia ali nessa água, né? Além dele beber, ele melhora ali a questão da umidade. Por que essa água está colorida aqui, turma? Porque às vezes você fornece tanto mineral para o animal, óxido, magnésio, zinco, que na hora que ele vai fazer xixi, ou na urina dele, acaba o quê? Eliminando esses minerais na água. Então, essa água fica colorida, né? Então, essa cor que tem na água aí é devido a minerais. Mesma coisa, se nós tomamos muito minerais, às vezes é muito comum em suplemento, quando a gente vai urinar, a nossa urina também fica colorida. Então, esses aditivos azuis da alimentação do gado, que é o pentaidratado, é enxofre com cobre, tá, pessoal? Então, esse enxofre com cobre, ou seja, sulfato de cobre, dá essa coloração azulada ali na água. As vitaminas, essas vitaminas, elas podem ser lipossolúveis e hidrossolúveis. Qual a diferença de lipo para hidro? Lipo é gordura. Então, a vitamina ela vai dissolvida na gordura animal. Então, ele vai ter que se absorver essa proteína, ela vai para a gordura animal, e na gordura animal ela é absorvida. As hidrossolúveis não, elas são absorvidas em água, né? Então, elas misturam com água, vai para a corrente sanguínea e são absorvidas ali na corrente sanguínea. As lipo, elas são absorvidas no tecido gorduroso, e as hidro, elas são misturadas em água, absorvidas ali no intestino pelo sistema circulatório. Os alimentos volumosos, então volume, são grandes volumes, eles têm baixo teor energético e altos teores em fibra ou água. Qual que é a importância da gente ingerir fibra, né? A fibra, ela melhora o fluxo digestivo no nosso organismo. Então, quando você se alimenta de fibra, ela carrega os alimentos ali de forma adequada, desde a boca até a sua fezes, né? Então, todo o trato digestivo ali, quando tem fibra, ela serve ali no caminhamento dos outros alimentos. Então, nos animais é a mesma coisa. Esses volumosos, ele vai ajudar ali no fluxo gastroalimentar desse animal. Mas ele é baixo em energia, tá? Ele possui menos de 60% de nutrientes digestíveis, ou seja, mais de 18% de fibra bruta, e ele é dividido em seco e úmido, tá? São os de mais baixo custo na propriedade. Então, alimento volumoso é aquele, vou mostrar uma fotinha para vocês lá atrás, daquele pasto seco, e o produtor fornecendo volumoso no coxo, né? Aquele capim lá no coxo. Então, qual que é a vantagem ali? Ele não vai morrer de fome, mas ele é baixo em nutrientes. Então, aquele fornecimento de alimento ali para o animal, ele vai adiantar pouca coisa em termos de produção de leite, ganho de peso, ele só vai servir mesmo ali para direcionamento do alimento, porque ele é rico em fibra, mas ele não vai ter muito nutriente, tá? Quais são os alimentos volumosos mais importantes e mais usados para bovino de corte? Pastagem natural, artificial. Então, pasto é considerado o quê? Um alimento volumoso. Exemplo, braquiárias, pânicos. Esse pânico, turma, é capim colonhão, tá? Então, braquiárias, capins colonhões, sua maioria. As capineiras, que é o capim elefante, aquele capim grande que o pessoal corta para tratar de gado. As silagens de capim, de milho, de sorgo. A cana de açúcar, o bagaço da cana hidrolisado. Entre os menos usados estão o milheto, né? Também é um volumoso. Os fenos de gramíneas, a silagem de girassol, as palhadas de culturas, tá? Então, tudo isso é exemplo de volumoso. É um volume muito grande, é importante no carreamento do alimento, mas do ponto de vista nutricional, não é o alimento mais adequado. Aqui algumas fotos, né? Aqui nós temos silagem, tá? Então, a silagem mais verde, uma silagem mais seca. Aqui o pessoal fazendo silagem a campo. Aqui nós temos os silos bolsas, né? Que a gente coloca ali silagem. Aqui nós temos cana-de-açúcar, que é utilizado ali para silagem. Aqui uma silagem úmida, né? Então mistura água ali, outros componentes. E aqui tratando o gado com volumoso, né? Então, um exemplo ali
da administração de volumoso para o gado. Os alimentos concentrados, é diferente dos volumosos, eles possuem alto teor de energia. Então, mais de 60% de energia, né? E menos de 18% de fibra. Eles são divididos em energético, então alimentos concentrados com menos de 20% de proteína. Exemplo, origem vegetal, o milho, o sorgo, o trigo, o arroz, o melaço, a polpa cítrica. Ou seja, isso aqui a gente está falando do grão, tá? O grão de milho, o grão de sorgo, o grão de trigo, o grão de arroz, o melaço, que é o subproduto da cana, tá? É quando o pessoal vai produzir açúcar e álcool, então sobra o melaço. A polpa cítrica e origem animais são sebos e a gordura animal. E os proteicos são alimentos concentrados com mais de 20% de proteína, por isso chama proteicos, tem mais de 20% de proteína. Farelo de soja, ele é rico em proteína, farelo de algodão, farelo de girassol, soja em grão, farelo de amendoim, caroço de algodão, cama de frango, origem animal, farinha de sangue, de peixe, carne de ossos, sendo essa última atualmente proibida pelo Ministério, né, para ruminantes. Então, nós temos ali os energéticos, nós temos os proteinóticos. Terminando a nossa aula, a gente tem a questão da lei do mínimo, né? O fator limitante, ele interfere na máxima produção. Então, falei para vocês que dentro dos nutrientes, nós temos ali os minerais, nós temos as proteínas, nós temos a energia, o fósforo, o zinco, o selênio, o sódio, as vitaminas e por aí vai. Aquele composto que estiver em menor quantidade vai limitar a produção animal. Então, aqui no exemplo, aqui nós temos aqui baixa fornecimento de energia, nós temos baixa energia. Quando tem baixa energia, a água começa a escorrer por aqui. Ou seja, não adianta nada fornecer muita vitamina, muito sódio, muito selênio, zinco, muito mineral, se ficar faltando energia. Por isso que a ração ela tem que ser balanceada. Não adianta nada fornecer excesso de proteína se está faltando energia, tá? Não adianta nada eu fornecer muita vitamina, muito mineral, muita energia, mas o gosto para o animal está terrível, ele não está gostando, o sabor está ruim. Se eu não forneço gordura, a gordura melhora o sabor do alimento. Todo mundo gosta de uma picanha, né? Por que a picanha é tão gostosa? Porque ela é gordurosa. Então, a gordura é que dá o sabor ao alimento. Então, o gado, o equino, ele também gosta de alimentos gordurosos. Então, a função da gordura ali, geralmente, é palatabilidade. Apesar dela ser muito energética, né? Se a gente comer muita picanha, a gente acaba engordando, porque tem muita gordura e é energia. Mas, por outro lado, é um alimento muito saboroso, tá? Então, imagino que a nutrição é como um barril formado ali por tábuas que corresponde aos nutrientes essenciais para a sua capacidade de produção. Lembrando que o elemento essencial é aquele que precisa, o animal precisa para completar seu ciclo, né? Desde o nascimento até a reprodução e morte. Então, se ele é essencial, o animal não consegue sobreviver sem ele. Por exemplo, a água é essencial, sem água o animal não sobrevive. Porém, todos os nutrientes devem atender à necessidade do animal para a produção ocorrer no nível máximo. Então, essa é a função de vocês, fornecer na quantidade certa, na hora certa, para atender a produtividade máxima. Nesse exemplo, podemos verificar que a ordem crescente dos fatores limitantes é energia, proteína, mineral, fósforo, sódio, selênio, zinco e vitamina. Se faltar um deles, a produção cai. Beleza, turma? Então, a gente está finalizando aqui a aula, tá? Eu estou abrindo aqui para perguntas. Perguntas da aula, tá? Depois, se a gente tiver outras perguntas das atividades, eu vou paralisar a gravação e continuo. Alguma pergunta aqui da aula? Rafael, João, Pamela, Isabelle? Ficou claro para vocês o conteúdo? Agora eu preciso de ouvir. Claro, conteúdo. Beleza, Rafael? Beleza, João? Pamela? Para mim foi tranquilo. A Pamela está com a gente, Isabela? Isabelle? Eu acho que é tranquilo. Então tá bom. Ótimo, pessoal. Então eu vou parar a gravação. Vou disponibilizar essa gravação para vocês lá via link de YouTube. Vocês passam para os colegas que não conseguiram assistir, tá? Vai estar lá no Moodle também. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir depois, tá?
Então, estou interrompendo aqui a gravação.